trazer informação importante sobre os bastidores do Atlético. A diretoria busca um profissional para que seja o CEO, o diretor executivo de futebol, num cargo que será acima do de Vitor, que hoje é o diretor de futebol do clube. E o desejo da diretoria é que esse CEO consiga mexer com questões financeiras, trabalhar no dia a dia também do clube, além de tratar apenas do futebol. E um nome que agrada muito a diretoria do Atlético é de Rodrigo Caetano, que hoje é diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol. Ele pode voltar à cidade do Galo? Eu vou responder esta pergunta nesse vídeo a respeito da busca do Atlético por um CEO do futebol. O jornalista Everton Guimarães, meu amigo Everton Guimarães, foi o responsável por trazer esta informação. O Atlético busca um CEO do futebol para a próxima temporada. A diretoria quer um nome de peso para este cargo. Alguém que tenha mais experiência do que o atual diretor de futebol, Vitor. E aí, no organograma, esse CEO do futebol seria o primeiro, abaixo dele, o Vitor, e abaixo do Vitor, o Pedro Moreira, que é gerente de futebol. Então, hoje, o desejo da diretoria atleticana é incrementar esse organograma e ter um cara de muita experiência e bagagem para poder discutir, brigar por questões que envolvam os bastidores do Atlético. E o nome que mais agrada sempre foi e sempre será o de Rodrigo Caetano. Por mais que o Rodrigo fosse tido como um cara difícil de lidar por algumas pessoas nos bastidores do clube, essa dificuldade de lidar era justamente porque o Rodrigo era um cara muito exigente com as questões envolvendo o Atlético. Ele queria o melhor para o Galo. E a diretoria atleticana sabe disso. Então é por isso que existe esta possibilidade de retorno. O Atlético cogita tentar uma investida por Rodrigo Caetano. O grande problema é que contratar Rodrigo Caetano nesse momento envolveria uma saída da CBF, que era o sonho de Rodrigo Caetano. E hoje, o diretor executivo de futebol da CBF, ele encontra problemas para a permanência no cargo, porque encontra problemas no diálogo com o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. E a diretoria atleticana aposta nisso para a contratação de Rodrigo Caetano. Então, hoje, o Galo entende que é possível que o Rodrigo deixe a CBF, até porque o salário de Rodrigo na CBF é inferior ao que ele recebia no próprio Atlético. Vou fazer aqui um cálculo mais ou menos de percentual, não vou falar o salário exato dele, ele recebe hoje 60% do que ele recebeu no Galo. Ou seja, ele aceitou uma redução salarial em prol de um sonho, que era trabalhar com a seleção brasileira. Então, hoje, a diretoria do Atlético cogita a contratação de Rodrigo Caetano novamente. Entende que seria o nome ideal para o cargo de CEO do futebol. E aí, torcedor, você aprova um possível retorno de Rodrigo Caetano? Acha que seria interessante tê-lo de volta no nosso Galo? Deixe seu comentário aqui. Esse empate do Atlético, a gente já estava falando no YouTube sobre esse empate e o Ale levantou aqui a bola e a mais pura verdade. Uma mudança de postura completamente radical de um primeiro tempo em que o Atlético dominou o jogo, teve chance até de ampliar o marcador. O Palácio é o melhor jogador do primeiro tempo. Por um segundo tempo, na minha opinião, né? Sim. Por um segundo tempo irreconhecível do Atlético, Ale. É impressionante, né? Um primeiro tempo de domínio absoluto, 2-0. Foi pouco, o Atlético conseguiu mesmo com uma equipe alternativa dominar o seu adversário. O Palácio jogou muito bem, o Vargas fez um grande primeiro tempo, você teve assistência do Alonso, sabe? Teve um time que envolveu o adversário e praticamente não levou perigo, né? Não sofreu risco nenhum, exceto ali pela cobrança de falta do Mateuzinho, que foi na trave, mas o Atlético foi muito melhor do que o Vitória no primeiro período. A gente tá vendo, para quem tá no YouTube, imagens do jogo, e no segundo tempo o time não voltou. Simplesmente não voltou. O Vitória veio pra cima, foi mais agressivo. Acho que sentou no resultado. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu tava até falando isso pro Caixa durante a transmissão. Você sabe que quando o jogo tá muito fácil, quando você faz o marcador no primeiro tempo, eu tinha um treinador que chegava no vestiário dando bronca em todo mundo. Porque pra você manter aquele estado de alerta, né? Sim. Mas o jogo tava muito fácil no primeiro tempo. A torcida compareceu com um bom número, assim, mais de 35 mil pessoas, que para um jogo que não estava valendo tanto foi surpreendente, mas de qualquer maneira, no segundo tempo o time não se encontrou
fez um papelão, atuações individuais irreconhecíveis e coletivamente também o time foi muito mal. É verdade, eu concordo plenamente com você. Aliás, vamos saber se os jogadores concordaram também? Vamos sim. Vamos ouvir o Lianco quase fez um gol, rapaz, no primeiro tempo, na entrada da área ali, dominou a bola e apareceu como elemento surpresa. Justamente sobre o que falou o Alê. Será que os jogadores já conseguiram detectar o que aconteceu no segundo tempo? Vamos ouvir o Lianco. Não, no vestiário ainda é um clima bem chato, né? Meio pesado. Não podemos, dentro da nossa casa, estar ganhando de 2-0 e deixar que o segundo tempo foi daquela forma. Não vou tirar o mérito do Vitória também. Como eles estão brigando lá na zona, a gente sabia que no segundo tempo eles iam vir para cima, com o resultado atrás ainda. Mas dentro da nossa casa a gente não pode permitir isso, não pode deixar com que a gente passe, né, por esses erros dos gols que tomamos, depois da expulsão do Everson. Conseguimos defender e garantir pelo menos o empate, mas não podemos fazer isso dentro da nossa casa. E não é a primeira vez, né? Aconteceu com o Criciúma, Atlético Goianiense, times da parte de baixo da tabela e que, com todo respeito, o Atlético tecnicamente é muito melhor, né? Mesmo com o time alternativo, é um time com mais investimento, com mais qualidade técnica. Às vezes gera uma acomodação, passa por isso, porque que fica esse Robin Hood, né? Quando vem os grandes jogos e os times considerados menores, o Galo sofre tanto. Eu acho que isso é um assunto que a gente conversa um pouco dentro do vestiário, que jogos importantes a gente entra de uma forma e jogos de Brasileirão e com clubes um pouco menos expressivos a gente entra também de outra forma. São coisas que não podem acontecer. Eu acho que independente do jogo, independente do campeonato que a gente tem que entrar da mesma forma. Mas eu vou colocar eu também como culpado. Eu acho que foi... não podemos entrar dessa forma contra o Vitória. O primeiro tempo foi até bom, conseguimos fazer os 2 gols, mas eu acho que foi um pouco um pouco de comodidade também, de já estar ganhando no segundo tempo e deixar a Vitória criar daquela forma que foi. Eu acho que isso não pode acontecer mais. A sua dedicação, mas da lateral sofre demais, né? Fisicamente exige muitos piques. Imagino que você nunca tenha feito na vida, agora tendo que se adaptar e todo final de jogo tá pregadaço. Então, é porque é diferente, não é nem que corre muito, né? É questão de mais mental também, posicionamento é diferente. Eu acho que eu tô jogando contra os pontas do outro time, então que geralmente são os mais aptos do time, né? Mas eu quero ajudar o Galo e independente de onde eu jogar, eu vou tentar dar o meu melhor e graças a Deus eu tô conseguindo também. Comprometeu o Lianco ali de lateral? Não comprometeu. Ele caiu, como todo time no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele foi muito bem e ele tem uma situação física que compromete um pouco, porque você sabe que o lateral muitas vezes tem que dar aquele pique de área a área, né? Sim. E o zagueiro não tá tão habituado a isso. Ele não é treinado para isso. Não é treinado para isso. E aí, quando ele dá esse tiro, assim, quando ele dá esse pique, ele precisa de um tempo muito maior para se recuperar, quando consegue se recuperar. Sim. Mas ele tem feito bem a função. Eu falei que sobre a escalação do Atlético para hoje, que eu pouparia até mais jogadores, né? O Lianco, que ficou de fora contra o Palmeiras, porque estava sentindo desconforto, o Alonso, que vem de 8 partidas seguidas, porque eu acho que a função do Campeonato Brasileiro nesse momento da temporada, é não atrapalhar as Copas. Sim. Você tem que estar bem pra caramba nas Copas. Mas, como eu disse aqui, eu acho que uma coisa é uma coisa, né? Então, você montar um time alternativo, por exemplo, esse time alternativo que jogou hoje é um tanto melhor do que o Vitória no papel. Sim. Como também era melhor do que o Criciúma, que o Atlético empatou como mandante, que o Atlético Goianiense, que o Cuiabá. Então, esse time alternativo é melhor que esses adversários. E é melhor do que o Vitória. Hoje provou isso no primeiro tempo. Mas, de qualquer maneira, no segundo tempo caiu muito de produção. O Lianco foi bem mais uma vez. Eu até daria uma minutagem maior pro Mariano. Porque o Mariano, coitado, tá esquecido lá. Agora o Saravia voltou, inclusive jogou uma parte do segundo período. O Mariano, esqueceram dele. Contra o Bragantino ele não foi mal. Ele não esqueceu de mim. E aí você não sabe quem que você vai precisar, né? Pode ser que você precise de um Mariano. Sim. E aí ele precisa estar um pouco mais jogado, mas de qualquer forma o Lianco, para responder a sua pergunta, não foi mal, não. Ele caiu no segundo tempo, mas não nem perto dos piores do Atlético no segundo período, como Rubens, como Fux, como Fausto Vera, o time que desapareceu no segundo período. E olha só, o Corinthians faz 2-1 para cima do Internacional, a lei do ex não falha,
Yuri Alberto de novo, e com esse resultado o Corinthians sai da zona do rebaixamento e o Fluminense volta para a zona do rebaixamento. E o Everson foi expulso, né? No jogo. Foi. E ele falou na zona mista também sobre o apagão do time no segundo tempo. Vamos ouvi-lo. Sim, voltamos com a rotação um pouco mais baixa, acabamos entregando muita posse de bola nossa. O primeiro gol é uma posse de bola nossa, a gente propicia um escanteio para o adversário. Segundo jogo, um lateral ofensivo nosso, a gente deixa o atacante deles praticamente para vir ali no mano a mano com o Fux. Ele acaba sendo muito feliz, então foi um segundo tempo onde a gente teve uma rotação um pouco mais baixa, depois acabou com a minha expulsão também, tudo acabou conspirando contra tudo que ocorreu de bom no primeiro tempo. No segundo tempo a gente acabou vindo numa rotação um pouco mais baixa. A equipe deles briga ainda por um não decesso. Eu sei como é isso, meu primeiro ano na primeira divisão. Você jogar contra equipes assim, eles dão a vida, então eles voltaram, conseguiram fazer o primeiro gol, onde, como eu falei, a gente deu o escanteio para eles. E depois no lateral a gente acabou tomando ali o segundo gol, onde o segundo tempo nosso foi muito mais abaixo que o primeiro. É colocar a cabeça no lugar, saber que não pode dar esses brechas, principalmente na reta final do Brasileiro. Aconteceram algumas falhas individuais, por exemplo, no lance da sua expulsão, né? Você fica completamente vendido no lance. Era uma bola que estava dominada, aparentemente, controlada. Vai naquele vai, não vai. Quando você vai, o atacante antecipa. E aí é uma fatalidade, né? Quando a bola bate no seu braço. O toque no braço é uma fatalidade, né? Lógico que a exposição, por jogar adiantado, se eu não saio, talvez seria um lance parecido com o segundo gol, onde o atacante dele poderia chegar cara a cara comigo, então achei que dava. Você tem que velocidade da bola, velocidade da reação, a sua velocidade do atacante. Pensamento do zagueiro, né? Que poderia ter corte. Exatamente. Houve ali uma falta de comunicação minha com o Leão também, ele protege o jogador e eu penso que o Leão ia tirar a bola pra fora, então faltou ali também um pouco de comunicação, mas depois o toque no braço, uma fatalidade, onde talvez se eu chute a bola e pega no braço do adversário também não seria nada. Por o goleiro tá fora da área, ele acaba ficando mais exposto, então o árbitro achou por si, dá o cartão vermelho, que eu também achei que foi um pouco a mais, porque eu não tive em nenhum momento a intenção da bola bater no meu braço, o lance é muito rápido, a bola, quando o atacante do Vitória toca na bola, ela em menos de 1 metro, ela bate no meu braço, então aconteceu essa fatalidade. Agora descansar e trabalhar durante esses 10 dias aí para que possa voltar bem contra o Fortaleza e ajudar a equipe a buscar a vitória. Fatalidade ou não, ele foi expulso. O Maref falou sobre o lance, foi bem expulso. Aliás, o árbitro nem precisava do VAR, né? Precisou do VAR para ter certeza, mas foi bem expulso. O Milito tinha acabado de tirar o Fux naquele sistema que ele utiliza com o Lianco jogando mais pela direita. Ele tirou um dos zagueiros para deixar o time mais ofensivo. Sim. E o Fux, que estava ficando como o último homem ali da defesa, né? E fazia a cobertura. Quem faz essa cobertura é o Everson, mas levou muito azar e acabou sendo expulso. E a partir dali o Vitória partiu para cima com tudo e o Atlético só se defendeu. A sorte é que o Matheus Mendes ainda entrou bem. E o Fux tá bem lento, hein? Nossa. Tá bem lento o Fux. Eu tava falando que no segundo tempo o Mateuzinho, que é até bom jogador, revelado pelo Figueirense, ele virou o Messi. E o Alejandro virou o Mbappé. Impressionante. Galo fez um bom primeiro tempo, o Vargas se destacando. E eu falava, Ale, o segundo tempo parece que a turma encontrou ali fora, falou, galera, tem um joguinho rolando aí, tem um campeonatinho aí, um interclasse rolando. Vamos lá, vamos bater uma peladinha. E aí é o camisa contra o sem camisa. E aí, pelo visto, a galera, sei lá, cara, o segundo tempo foi embora, foi uma zona completa, era pro Atlético ter tomado 4 gols no segundo tempo do Vitória que está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Complicado, Alexandre Oliveira. O Vitória tem 32 gols marcados no campeonato, 6 em cima do Galo, né? Já parou pra pensar nisso? E você resumiu bem o segundo tempo, o 0-2 pro Vitória ficou barato, por incrível que pareça. Eu falava aqui do Mateuzinho, que é bom jogador, né? Mas que virou o Messi, do nada virou o Messi. O Alejandro virou o Mbappé, saiu driblando Deus e todo mundo. O time apático, sem vontade. A impressão que a gente ficou vendo o jogo aqui foi que todo mundo achou que o jogo já tinha acabado, porque o primeiro tempo foi tão fácil, graças à boa apresentação do Galo, né? E a fragilidade do Vitória. O Vitória, o Caixa destacou na transmissão, não conseguia trocar passe, não conseguia fazer nada. E no segundo tempo, o Vitória virou realmente um leão, né? Impressionante como ditou o ritmo. O Atlético pouco incomodou. O Vargas, que foi o melhor do primeiro período, cansou. O Rubens teve uma atuação desastrosa, uma das piores que eu vi
do Rubens, desde que cheguei aqui a Minas, o Fux. Precisa se ligar o Rubens, inclusive, né? Porque lá em São Paulo também, contra o Palmeiras, lá em Campinas, a bobeira que ele deu no pênalti vitorioso do Palmeiras foi brincadeira também, né? Dá uns apagão nele, né? Ele sai do jogo, O Fux também, além de levar um baile do Alejandro no lance do gol, como também o Alonso, ele estava distante, ele estava à frente do Alejandro, que estava no campo de defesa, portanto, evidentemente, posição legal. Mas qual é a intenção do último zagueiro, o último homem da defesa, ficar à frente do centroavante no seu campo de ataque, né? Campo da defesa dele, do Alejandro. E aí depois, quando ele tentou se recuperar, tomou um baile. Nossa, fazia tempo que eu não via uma humilhação tão grande como essa do Alejandro, que tem todos os seus méritos, marcou um golaço. E ainda ficou barato, né? Porque o Vitória foi criando chances. O Matheus Mendes ainda bem entrou ligado, mas o jogo virou de ponta cabeça, mesmo com as alterações. O Milito colocou o Scarpa, colocou o Alan Franco, mas colocou ele lá na ponta esquerda, também não deu para entender. Fausto Vera, mais uma atuação ruim, né? Porque é um cara que teoricamente é um segundo volante, mas marca muito pouco. Toda hora o Vitória chegava. A gente destacou o Mateuzinho aqui, que era um jogador que devia ser talvez o único que devesse ser marcado com mais atenção. Foi um segundo tempo assustador. E olha que eu venho defendendo há algum tempo, falei disso em alguns jogos, que o Atlético no Campeonato Brasileiro tem uma função: não atrapalhar as Copas. Só que essa impressão do segundo período é muito ruim, né? Em todos os sentidos, em relação a duvidar de alguns atletas se você precisar dele, a confiança, a sequência no próprio brasileiro, né? Porque o brasileiro não acabou. A impressão que eu tenho é que o Atlético, se pudesse, pediria licença do campeonato. Um campeonato que o Atlético, olha só que loucura, é a 4ª pior defesa da competição. É a 4ª pior defesa. 4º time que mais toma gol no Campeonato Brasileiro. E se você quiser falar, tá com reserva, mas a defesa hoje foi Lianco, Fux e Alonso, cara. E assim, o Campeonato Brasileiro, se você for desconsiderar os jogos dos times que tem desfalque, você vai desconsiderar o campeonato, né? Todo mundo tem desfalque o tempo todo. Todo mundo faz as suas escolhas. E aí a gente tá falando de uma coleção de resultados muito ruins, né? A gente falava aqui, já empatou com o Criciúma em casa, com o Dragão, com o Cuiabá, agora com o Vitória, goleadas sofridas, sofreu goleada do Vitória, sofreu goleada aqui do Flamengo, do Palmeiras, sofreu fora do Botafogo, do Bahia, perdeu pro Criciúma, jogando lá em Criciúma. É muito resultado ruim que é difícil defender, por mais que você entenda que o Campeonato Brasileiro tá em terceiro plano, e tá mesmo, e tem que ser assim mesmo. Tem umas coisas que não dá muito para justificar, né? Eu acho que ficam as lições, eu acho que tem várias aí, essa do Rubens, por exemplo, a falta de constância, né, do Rubens, a falta de concentração do time como um todo. Eu até dei um exemplo aqui bem infeliz, mas é o que retrata a nossa realidade aqui, a minha pelo menos, que eu tinha um treinador que quando chegava no intervalo e o jogo estava muito tranquilo, ele dava a maior bronca, que justamente para você manter esse estado de alerta, né? Porque o Vitória praticamente não incomodou, foi uma bola na trave na falta e só no primeiro tempo. O Atlético fez 2, como poderia ter feito mais. O Vitória nem incomodava, né? Então você fala assim, bom, como é que eu vou manter esses caras em estado de alerta? E o que aconteceu foi que o time voltou muito mal no segundo tempo, muito mal, injustificável, atuações individuais desastrosas, os caras que estavam jogando bem cansaram, e aí aconteceu o pior, que esse empate com um sabor de derrota, e a gente falou, né? Ficou barato ainda, porque o Vitória merecia a melhor sorte. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, o cara que a gente tá falando do Atlético Mineiro. Pra você ficar por dentro de tudo, não perdendo nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabe que é muito importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.